Boa segunda-feira! E cá estou eu na segunda-feira, o melhor dia da semana, aquele dia que a gente tá cheio de energia. É bom, né? Isso é bem bom. E como sempre, eu gosto de falar muito na segunda sobre a importância da clareza do que nós queremos. E não só do que nós queremos, mas do que realmente é importante para nós. Porque sem essa clareza do que realmente é importante na nossa vida, não tem como alinharmos as nossas ações aos nossos valores. Então, é necessário saber muito claramente o que você quer, tanto não somente materialmente, mas o que você quer mentalmente, o que você quer emocionalmente, o que você quer espiritualmente, para que você possa ir se lapidando, indo e construindo o que realmente você quer. Mas se você não sabe, para quem não tem caminho, qualquer caminho é caminho. Então, para quem não tem caminho, qualquer caminho é caminho. Sempre lembrando, é importante que tenhamos traçado um plano, uma estratégia, chama do que você quiser, mas você tem que ter um rumo, tem que ter um direcionamento para a sua vida, porque é importante, para ir em direção a tudo aquilo que é muito importante para você. Sempre lembrando que o caminho e o processo, ele é muito importante. Ele jamais deve ser ignorado. Não existe um final feliz com uma história infeliz, entendeu? Não, precisa ser bom sempre. A gente precisa sempre estar trabalhando para que o processo, para que a caminhada seja boa, e o resultado também. E aí, falando do que é realmente importante, tem uma coisa que eu sempre discuto nas minhas aulas, e assim, e é indiscutível, e quem não tem esse valor, é muito pouco provável que vá conseguir até escutar o que eu tenho para falar. É o valor da saúde. Gente, sem saúde não se tem nada. Nada. De nada adianta amor, dinheiro, se não se tem saúde. E quando eu falo em saúde, eu falo de 6 saúdes. Então, existe a saúde física. A saúde física. Então, é aquela que vai exigir que você coma bem, que você faça exercícios básicas, suas necessidades fisiológicas. Lembrando sempre a pirâmide de Maslow. Depois tem a saúde mental. Vocês não têm ideia do quanto a mente... Porque a gente separa em coisas separadas para didaticamente ficar mais compreensível. Mas tá tudo interconectado. Uma saúde tem relação com a outra. Então, a sua saúde mental, ela afeta o seu físico. E ela afeta a sua saúde emocional. Então, assim, seu físico, sua mente, suas emoções, tudo isso precisa ser muito trabalhado, bem nutrido e bem exercitado. Qual outra saúde é muito importante? A saúde nos relacionamentos. É importante ter relacionamentos saudáveis. Senão, você acaba ficando doente. E, em geral, quando eu vejo que alguém tem relacionamentos não saudáveis, é porque tem um mental com problema, tem um emocional com problema. Então, uma coisa está interconectada com a outra e não tem jeito. Então, tem que ter saúde nos relacionamentos saudáveis. Uma outra saúde que é importantíssima, saúde financeira. A gente precisa, como que você mantém a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física sem dinheiro? Dinheiro é importante, então saúde financeira é essencial, entendeu? Essencial e tá conectada com a saúde mental e com a saúde emocional e com a saúde física. Então todas elas estão interconectadas. A outra saúde que é importantíssima é a saúde espiritual, né? O quanto você está conectado com algo maior que você. Saúde espiritual não tem relação com religião. É com o seu relacionamento você
com você, o seu relacionamento com algo maior que você, e aí cada um tem o seu próprio entendimento, mas eu vejo que quem tem saúde espiritual, isso impacta todas as outras saúdes. Como alguém que tá com problema, não tem saúde mental, não tem saúde emocional, isso também acaba afetando a saúde espiritual. Então, todas essas saúdes, elas são importantes. Então, não tem isso ou aquilo. Não, saúde é saúde. E você precisa ter todos os âmbitos da sua vida, todos os aspectos da sua vida saudáveis. Então, você precisa trabalhar para ser saudável. E aí você pergunta, mas Aira, como que eu faço isso, né? Tem que ir aos poucos, a gente precisa ir tirando tudo aquilo que nos faz mal. Exterior, todos os nossos hábitos que são hábitos não saudáveis, sejam eles quais forem. Então tem hábitos que nós temos que não são saudáveis para o nosso corpo, outros para nossa mente, outros para as nossas emoções, outros para o nosso espírito, outros hábitos que são ruins para a nossa saúde financeira. Não importa, tô tirando os hábitos que não são bons e construindo e adquirindo novos hábitos. Tô chovendo no molhado? Tô chovendo no molhado. Mas o Instagram, para mim, os stories, é um lugar que eu venho aqui não só para compartilhar vozes úteis, para que vocês alimentem a sua mente, como também para reforçar estas vozes, como também para reforçar essas vozes dentro de mim. Eu preciso o tempo todo lidar com as vozes inúteis, separando claramente, contextualizando, falando, essa voz é inútil, essa voz é útil. E reforçar, alimentar as vozes úteis, de manhã, de tarde, de noite. E alinhar as ações aos meus valores. E essas vozes úteis me ajudam nesse alinhamento. Né? Então, eu preciso do mental, essas vozes passam para o físico em ações. E o que são vozes úteis e o que são vozes inúteis? Vozes úteis são todas aquelas que te aproximam do que realmente é importante para você, do que faz com que você esteja ou seja melhor como pessoa, como profissional, como ser humano, não importa. Vozes úteis são aquelas que te aproximam do que é importante para você, do que você quer, do que você almeja. Vozes inúteis são todas aquelas vozes que te afastam, aquelas que te prejudicam, aquelas que atrasam a sua evolução, aquelas que lhe tiram a paz, aquelas que te tiram a sabedoria. Todas essas vozes são inúteis, porque elas não, quando não prejudiciais, né? Quando ela só é inútil, né? Mas muitas delas estão empacando a sua vida, não permitindo que você viva bem, quando você tem absolutamente tudo para viver bem. Então, quando você está se criticando, é uma voz inútil, porque você se criticando, você não se torna uma pessoa. O que é uma voz útil? É aquela que te impulsiona, que ela percebe quais são os seus valores, aquela que te incentiva a ser melhor, não aquela que te critica, que te bate, que te diminui, mas aquela não, que te enaltece, que fala, olha, isso daqui pode não ter sido bacana que você fez, a gente faz coisa que não é bacana, mas fala, tá tudo bem, fez, não estava bom, poderia ter feito melhor, porque as vozes, elas são reais, às vezes elas são verdadeiras, né? Ok, mas a que te ajuda aquela, não, ok, o que eu fiz não foi bacana, já fiz, não tem mais o que fazer, se eu posso remediar, eu vou remediar, se eu tenho que pedir desculpa, eu vou pedir desculpa, mas o que eu posso aprender aqui? É essa voz que te ajuda, entendeu? O que eu posso aprender aqui? O que eu posso sair mais forte? Como que eu posso melhorar minha vida aqui? É alguma coisa que te faz ser melhor. E quando eu falo ser melhor, não é essa aspiração, não. Quando eu falo ser melhor, assim, tipo, ser mais feliz, ser mais relaxado,
ser mais de bem com a vida, ser mais alegre, ser mais produtivo, mais eficiente, mais eficaz, ter mais alegria, ter mais energia, ter mais vitalidade, ter mais saúde em todos os âmbitos, ter relacionamentos melhores, ter uma carreira mais próspera, ter mais saúde física, ter uma cabeça melhor. A gente quer coisa melhor do que conversar com alguém que tem cabeça boa, quem é bem resolvido. Gente, não tem coisa mais deliciosa neste planeta do que conversar com pessoas bem resolvidas mentalmente e emocionalmente. Então é isso que a gente tem que almejar, que trabalhar. E se a gente também tem que entender, se tá em sofrimento, se tem qualquer tipo de sofrimento aí, ou aqui, onde quer que esteja, está faltando uma virtude. E virtude não é coisa que se adquire, virtude é habilidade. Algumas a gente já vem no piloto automático, a gente já nasce com elas. Algumas a gente tem que desenvolver ao longo da vida. E todas a gente precisa usar, porque qualquer habilidade, quando não exercida, quando não treinada, quando não posta em prática, no dia a dia, o tempo todo, você perde. É igual se você tiver que cortar a cebola. Se você corta, sabe, faz... Você já viu um chefe cortando cebola? Pá, 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 uma coisa assim, linda. Eu não sei fazer aquilo ali, não. Não tenho essa habilidade, não. Mas se ele parar de fazer aquilo por um bom tempo, ele não vai ser capaz de fazer tão bem e tão rápido. Então, tá sofrendo? Se tá sofrendo, pode escrever. Tá faltando uma virtude aí, uma habilidade virtuosa. Você tem que desenvolver. É paciência, é disciplina, é responsabilidade, é compaixão, é amor, é paciência, é honestidade, é resiliência, é criatividade. Alguma coisa aí tá faltando, né? Isso é bem importante que a gente entenda. E saber também, ou o problema está, você é uma pessoa virtuosa, cheio de habilidades, mas não sabe contextualizar, e sem saber contextualizar, está usando a habilidade virtuosa errada. Então, eu sempre falo, uma virtude usada no contexto errado, ela pode ser muito prejudicial. Você tem que usar a habilidade virtuosa que aquela situação exige. Por exemplo, eu vejo muito pai exercitando a habilidade virtuosa da paciência quando deveria estar exercitando a da disciplina, entendeu? Então, você tem que saber, Eu vejo muita gente exercitando a virtude da compaixão quando deveria estar exercitando uma outra virtude. Aquele momento não está exigindo isso, está exigindo uma outra postura sua. Também tudo de uma maneira amorosa, com propósito, com intenção, mas precisa muito ser analisada. O que essa situação aqui está exigindo? Por exemplo, tem situações, por exemplo, uma mulher, eu gosto muito desse exemplo, uma mulher num relacionamento abusivo, ou um homem também, porque também a gente tem que lembrar, tem mulher que é muito abusiva, um horror, que existe muita, viu, gente? É que ainda não se fala, no futuro vão falar sobre isso. Mas, se você está num relacionamento abusivo, pode ser você homem ou mulher, o que vai acontecer? Você não pode ficar exercitando o perdão. O perdão tem várias camadas do perdão. Mas num primeiro momento, quando você está num relacionamento abusivo, o que você precisa? De coragem. Coragem para tomar as ações para sair dele, entendeu? Para cortar esse relacionamento. Depois que você estiver longe do abusador, em segurança, aí você vai trabalhar o perdão, porque perdão também não é reconciliação, tem várias nuances aí. Porque também esse é um outro problema que a gente vê. As pessoas nem sabem o que são as virtudes. Ninguém para pra pensar. Porque eu vejo muito, né? Ou as pessoas falam muito de virtude, mas de uma maneira religiosa, sem fazer uma análise do que é, sem pensar, sem refletir sobre aquilo.
Ou as pessoas não querem nem falar sobre virtude, porque acham que é coisa de gente religiosa, que é de gente ignorante. Acho tão engraçado. Acho tão engraçado quem acha que virtude é coisa de gente ignorante. E é engraçado, né? O pessoal às vezes que eu vejo que pensa isso, é o pessoal mais intelectualizado. Aí tá tudo usando droga, bêbado, depois se mata, sabe? Mas é intelectual, por quê? Porque falar de virtude é coisa de ignorante. Então, eu acho engraçado isso, né? Não quer falar, não quer conversar. O que é honestidade? O que é bondade? O que é gentileza? Né? Por quê? Porque é coisa de ignorante. Mas na verdade não é. E essa é a parte que eu acho muito legal da ciência estar estudando tudo isso, sabe? Eu acho uma delícia, porque agora você fala, nossa, tem esse estudo aqui de Stanford, ai, tem esse estudo aqui de Harvard, ai, tem esse estudo aqui. Gente, não deveria precisar disso, na minha concepção, não deveria, né? Eu acho uma grande loucura o tanto de dinheiro que a gente está gastando nas universidades, porque quem acompanha o que as universidades grandes estão pesquisando, que é muito legal, mas é uma loucura os milhões que a gente tem gastado para provar para a população inteligente que dormir é importante. Olha que loucura, eu acho isso uma loucura, né? Que deveria todo mundo saber, né? Por exemplo, quantos estudos mais a gente precisa fazer para provar que as pessoas só precisam comer comida de verdade, comida fresca, saudável, e beber água, e não consumir muito álcool, não usar drogas. Gente, quantos estudos, mas o fato é que a gente precisa, né? A gente precisa, e eu vejo, a gente precisa ter um estudo lá para mostrar, olha, fulaninho, olha, você precisa fazer isso aqui, ó, porque tá provado. Olha, já fizeram ressonância magnética para ver, ó, quando você faz isso acontece no seu cérebro. Olha, quando você faz aquilo, acontece isso no seu sangue. Isso afeta o seu sistema imunológico. Mas, enfim, a gente está num momento, né, de evolução que a gente precisa disso, mas o que eu acho muito legal é que agora muita coisa que era coisa de ignorante, agora não. Agora é a ciência e da melhor qualidade que vem provando. Então, gente, falei tudo isso pra quê, né? Pra gente lembrar que saúde é muito importante e tem que parar um dia na semana e perguntar pra si. Tem que perguntar isso, ó. Então, uma vez na semana, hoje, segunda-feira, para 5 minutos aí e pergunta como está a sua saúde. E vai uma por uma. Como está minha saúde física? E escreve. Como está minha saúde mental? E escreve. Como está minha saúde emocional? E escreve. Como está minha saúde nos relacionamentos? Como estão os meus relacionamentos? São saudáveis? Escreve aí. Como está a minha saúde financeira? E escreve aí. E por último, não menos importante, como está a minha saúde espiritual? Escreva, pare e reflita. E aí, começa a trabalhar uma de cada vez, né? Vai trabalhando, porque todas as saúdes são importantes e estão interconectadas. Mas é importante parar uma vez por semana e fazer esse balanço. Perguntar, sentar você com você. Se precisar da ajuda de um terapeuta, de um mentor, de um coach, de qualquer pessoa, de um amigo, senta, bem resolvido, pelo amor de Deus, né? Porque senão você vai entrar com um problema e vai sair com 20. Aí você vai sentar e você tem que fazer essas perguntas e ser muito honesto. Precisa ter muita coragem para fazer essa análise. E tá tudo bem. Uma vez detectado que existe um problema, o que a gente faz? A gente trabalha para ir aos poucos cuidando dessa saúde. Se tem uma ferida, ela vai cicatrizar. Se tem uma doença, a gente vai curar. Mas doença precisa de tratamento. Doença precisa de tratamento. E é importante desenvolver hábitos saudáveis para que não fiquemos doentes. Então, a gente tem que trabalhar na prevenção
de qualquer doença, seja ela física, mental, emocional, espiritual, financeira ou nos relacionamentos. Então, trabalhar na prevenção e uma vez detectado que tem uma doença, que tem um problema, ele precisa ser endereçado e precisa fazer o que tem que ser feito. O mal precisa ser extirpado. Não dá para empurrar com a barriga, porque senão só cresce. É igual câncer. Câncer, quando eles descobrem que tem um câncer, o que faz? Vai lá, tira o tumor e faz os tratamentos para que aquelas células não entrem em metástase, não se multipliquem. Então, para que as células não se multipliquem e não se espalhem pelo corpo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma área doente, ela inevitavelmente ela dá metástase e ela vai para outras áreas. Então, se você está doente em alguma área, se tem alguma área não saudável, ela provavelmente vai contaminar outras áreas. Isso aqui é uma analogia, gente. Entendam, isso é uma analogia. Mas ela é muito importante. Parem e reflitam. E uma ótima semana. Sempre segunda é pesado, né? Ai, Jesus Santo. Eu entro aqui toda segunda-feira falando, eu vou falar 1 minuto e eu vou ser doce. Aí eu falo 20 e não sou doce. Mas é aquela postura do professor, é uma postura amorosa. A gente não passa a mão na cabeça. Realmente é muito importante para mim, não só compartilhar o conhecimento, mas mais importante que o conhecimento seja implementado, senão não tem resultado, tá bom? E uma ótima semana. A intenção é a melhor possível, porque eu quero mesmo que as pessoas estejam cada vez mais saudáveis, como eu quero estar cada vez mais saudável. E a cura, ela é um processo gradual. E a gente vai curando aqui, vai curando ali, melhorando ali, né? E aí quando a gente olha pra trás, se orgulha, fala, nossa, eu cresci tanto, né? E às vezes eu me olho e falo, nossa, eu não sou aquela imbecil que eu era aos 20 anos. Eu tinha muita coisa boa, mas também tinha muita coisa que você fala, meu Deus. E que também tá tudo bem, porque assim, existe maturidade e tem as etapas da vida. Então, assim, eu falo quando eu vejo umas estupidezes de jovens, eu falo, tá certo, tá na idade de ser estúpido mesmo. E pior é se faz isso aos 40, né? Ainda tem estupidez aos 20 que você fala, ok, eu entendo. Mas aos 40 você fala, não deu. Aos 60 você fala, meu Deus, ainda não aprendeu. Aos 80 você fala, não é possível. Não é possível. Mas enfim, isso é a vida, gente. Bora trabalhar, né? Bom dia e boa semana.